vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. De mãos levantadas, tu és o autor, tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu amor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu amor. Você vai dizer teu amor por Jesus. Isso. Declare teu amor por Ele. Aleluia. Eu queria ter uma voz mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o teu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu amor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é Olá, muito bom dia. Que a paz do nosso Deus esteja com todos vocês mais uma vez. É um prazer, uma satisfação imensa estarmos juntos em mais um culto doméstico que eu tenho a certeza que Deus estará abençoando a vida de todos vocês. Um forte abraço, um bom domingo, no domingo do Dia das Mães. Daqui a pouquinho nós estaremos fazendo uma oração especial por todas as mães. Estaremos falando um pouquinho acerca disto também. Então, desde já, um feliz Dia das Mães para todas as mamães. E eu gostaria que você que não tem a sua mãe junto conosco, que não ficasse triste. Daqui a pouco estaremos fazendo uma oração por você e eu tenho a certeza que Deus confortará o seu coração, tá bom? Um abraço a todos que estão aí sintonizados conosco. Deixa eu dar um bom dia a algumas pessoas que já estão aí ligadinhas conosco. Você que nos assiste nos grupos, um forte abraço, Deus abençoe e continue abençoando a vida de todos vocês. Aliás, eu quero mandar um abraço a todos que estão participando do grupo de oração, onde uns têm orado uns pelos outros. Muito obrigado pelas orações que todos vocês têm feito a mim e toda a minha família. Com certeza, eu estou orando todos os dias em favor de todos vocês, para a sua família, para a sua vida, jejuando também. Todos os dias nós fazemos um jejum para que Deus possa responder às orações de todos. Acompanhe o grupo, não dá para mim participar intensivamente, mas tenho acompanhado sim
ao grupo, e eu tenho visto que muitas pessoas têm notado mudanças e transformações, e coisas grandes e grandiosas estarão acontecendo na vida de todos vocês. Continuemos nessa fé. E se você não participa do grupo de oração, entre em contato aí com o Gustavo, com o seu Gustavo, com a dona Marisa, com a dona Elisa, e outras pessoas também que participam do grupo, para que você possa se ingressar, receber as orações e também orar pelas outras pessoas. Muito bom dia ao meu querido amigo Gustavo Pereira, que já está aí sintonizado conosco. Um forte abraço. Deus abençoe o senhor. Dona Adélia Montenegro também, que já está aí conosco. O senhor Gustavo diz amém. Bom dia a todos. Um forte abraço, tá bom? Minha querida amiga Maria da Silva, que se encontra lá na Inglaterra. Um forte abraço para a senhora. Deus abençoe a sua vida, bem como a toda a sua família, tá bom? A Regina Célia, ela diz a paz do Senhor. Um bom dia, Marisa Araújo, ela diz bom dia, Bispo Adriano. Bom dia, igreja, paz e graça. A Marisa, que ontem também fez uma transmissão, e orando também pelas pessoas, até ela mencionou acerca do estudo que ela estará fazendo aí nos próximos dias com as mulheres, e eu fui convidado no último dia a participar dessa transmissão, fazendo um resumo daquilo que estará sendo falado. Já quero adiantar de antemão que eu aceito o convite, sim, vou participar, se assim ela permitir, desta transmissão, para que possamos ajudar também as mulheres a conquistarem aquilo que o Senhor tem prometido nas suas palavras, tá bom? Fique ligado aí que outras transmissões também estarão sendo feitas. Um abraço, Deus abençoe, tá? Marisa Conrado, ela diz bom dia, paz a todos. Bom dia, Bispo Adriano. Dona Maria da Silva diz bom dia. Que mais? A Dona Sula Oliveira, um forte abraço para a senhora. Deus abençoe a sua vida, tá bom? A Dona Marta Pereira também já está aí conosco, um forte abraço. Dona Adélia Montenegro, ela diz buenos dias, muito buenos dias, um forte abraço a todos aí da Argentina. Receba o meu carinho, tá bom? Adriana também já está aí conosco, ela diz buenos dias a todos, muito bom dia, Deus abençoe a senhora, a sua família. O Marlon Oliveira, meu querido amigo, parceiro, um forte abraço, tá bom? Deus abençoe o senhor, a sua família, um feliz Dia das Mães também aí, para a mãe do senhor, tá? Um forte abraço. A Dona Generosa Almeida já está aí conosco, a Dona Marta Pereira diz bom dia a todos, Deus abençoe a todos mais e mais. Amém. A Dona Sula diz bom dia a todas as irmãs e irmãos em Jesus Cristo e feliz Dia das Mães para todas as irmãs. Um abraço, Deus abençoe a senhora. Dona Isabel Mendes também já está aí conosco. Ana Célia, Ana Lúcia já está aí, ela fala de Mato Grosso. Um abraço a todos aí de Mato Grosso, tá bom? Forte abraço, ô Ana Lúcia. A Marisa diz compartilha o vídeo. Henry também já está aí conosco. Um bom dia, Deus abençoe, tá bom? E nós então estaremos agora fazendo uma oração e apresentando as nossas vidas diante de Deus. Se você tem a sua Bíblia, já deixa aberta no livro de Marcos, no capítulo 14, versículo 27. Livro de Marcos, capítulo 14, versículo 27, será uma das mensagens que nós estaremos falando nesta manhã, se não uma grande lição de vida que o Senhor tem a nos ensinar. Fecha os teus olhos, por gentileza, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso querido e amado Pai, é com grande alegria que nós nos colocamos à tua presença neste momento. Ó Espírito Santo, eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões. O que nos traz aqui mais uma vez nesse culto doméstico é a sede que nós temos de poder ouvir a tua voz. A sede que temos de poder ler a tua palavra, de beber da tua água, de beber do teu Espírito. Aqui estamos, meu Deus, porque somos pecadores, somos imprestáveis, inúteis diante de ti. Pecamos no falar, no agir, no pensar, mas estamos aqui em busca da tua misericórdia. Estamos aqui em busca, meu Deus, da tua presença, porque nós não podemos viver afastado de ti. Nós não podemos viver longe do Senhor, meu Deus. Nós não podemos viver longe da tua face. E nós estamos aqui, meu Senhor, para nos rendermos a ti, para buscarmos do Senhor o alimento para as nossas vidas, o alimento que nos fortalece, o alimento que nos põe de pé, que nos traz esperança, que nos faz acreditar em dias melhores, o alimento que nos faz crer e acreditar
que um dia, meu Deus, estaremos face a face com o Senhor. Um dia estaremos diante de Ti, meu Pai. Mas para que possamos chegar a esse dia, é necessário que nós nos sacrifiquemos dia após dia para fazer a Tua vontade. Nos ensina, meu Deus, nos ensina a como Te adorar, a como Te agradar, a como poder fazer de tudo para engrandecermos o Teu santo nome. Eu quero apresentar ao Senhor a vida de todas estas pessoas que participam conosco desta oração, que participam conosco deste culto. Sabe, meu Deus, são pessoas que aguardam ansiosamente por este momento, o momento de falar contigo. Vou dizer ao Senhor, meu Pai, que são inúmeros os problemas que muitas delas têm trazido para poder apresentar a Ti. Problemas talvez na família, problemas talvez no âmbito familiar, na questão financeira, na saúde. Problemas, meu Deus, em todas as áreas da sua vida. Mas, meu Pai, esta pessoa mesmo diante dos problemas, ela se recusa a se dobrar. Ela chora, muitas das vezes busca a Tua face, muitas das vezes não tem palavra para se expressar. As lágrimas falam aquilo que os seus lábios não podem dizer. Choram, meu Pai, se angustiam, mas se negam, meu Deus, a se entregarem diante das dificuldades. Se negam, Senhor, a viverem neste mundo, podendo fazer a vontade de Satanás. Se negam, meu Deus, a negar o Teu nome. E aqui ela se encontra para buscar de Ti a resposta das suas orações. São pessoas que têm orado há muito tempo, são pessoas que têm jejuado, são pessoas que têm clamado o Teu nome, que têm pedido socorro, que têm pedido ajuda. E como o salmista diz, meu Deus, o nosso socorro, ele vem do Senhor. E nós sabemos que este é o momento aonde o Senhor tem maior prazer em poder responder a todos aqueles que lhe invocam em espírito e verdade. Então, meu Deus, apressa-te, Senhor, em poder socorrer aqueles que te clamam. Apressa-te, ó Deus, em poder arrancar essa dor, arrancar essa insônia desta pessoa que não dormiu à noite, que está sentindo uma dor no corpo, não importa onde, mas ela tem sentido dores todos os dias. Essa pessoa que traz a dor de uma enfermidade, a dor de uma traição, a dor, meu Deus, do abandono, essa que sofre hoje, meu Deus, nessa data comemorativa com a dor da saudade, a falta da sua mãe. Oh, meu Pai querido, eu sei que o Senhor é aquele que pode nos consolar. Somente o Teu Espírito é que pode, meu Deus, nos preencher. Então toca, Santo Deus, toca, meu Pai, no corpo, na alma, no ser de cada uma dessas pessoas. E faça com que milagres aconteçam. Porque nós não podemos fazer milagres, mas o Senhor pode. E através da oração é possível que o impossível se torne possível, meu Pai. É possível, meu Deus, que o Senhor traga à existência aquilo que não existe. Porque Tu és Deus, Tu és soberano, Tu és aquele que pode todas as coisas. Então, meu Pai querido e meu Pai amado, que o Senhor venha abraçar a cada uma dessas pessoas. Que o Senhor venha derramar o Teu Espírito neste instante. E cura, meu Deus. Liberta, Senhor. Transforma, ó Santo de Israel, a vida de cada uma dessas pessoas. Faça com que cada uma delas sejam tocadas, meu Pai, envolvidas, meu Deus, pelo Teu Espírito. Arranca toda a força do mal, todo espírito que não provém de Ti. E dê a esta pessoa a paz, a alegria, a felicidade que tanto ela almeja e deseja no seu coração. Pai querido e Pai amado, faça com que agora, meu Deus, esta oração chegue até o Senhor, junto com ela as orações que aqui são feitas, meu Pai, e que aconteçam de fato e de verdade transformações, libertações, que aconteçam, meu Deus, livramentos, curas, que aconteçam reconciliações, que exista, meu Pai, nesse instante, a paz dentro deste lar, desta casa e desta família. Pai querido, eu entrego esta oração nas Tuas mãos
E desde já eu acredito que a tua vontade, Senhor, é de ver o teu povo feliz, é de ver o seu povo próspero, é de ver o teu povo abençoado. Então, meu Pai, que nesse instante, Senhor, o Senhor possa tomar nas tuas mãos as nossas vidas. Sim, as nossas vidas, os nossos corações, porque é tudo que nós temos a te oferecer. É o nosso coração, é a nossa vida. Então receba, meu Deus, nos teus braços as nossas vidas e faça com que a tua vontade ela esteja sobre cada um de nós. Eu te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer por cada um de nós. Não merecemos absolutamente nada, mas nós te agradecemos por tudo, meu Deus, por tudo, pois até aqui as tuas mãos têm nos sustentado. Até aqui a tua presença tem estado conosco. Até aqui a tua palavra, meu Pai, tem se cumprido nas nossas vidas. Glorificado, exaltado, magnificado seja o teu nome. Obrigado pela paz, pela alegria, por estes momentos, por este culto, pelo pão que o Senhor tem colocado todos os dias nas nossas mesas. Obrigado, Senhor, pela tua proteção, pelos livramentos, pela tua presença. Obrigado pelo Senhor ter nos escolhido, Senhor, para que pudéssemos estar aqui a contemplar da tua face. Agora, meu Deus, responda a oração de cada uma dessas pessoas que falam contigo. Meu irmão e minha irmã, com seus olhos fechados, agradeça a Deus por esta oportunidade de você estar aqui. Feche os teus olhos e agradeça a Deus por tudo que Ele tem te dado, pelo pão, pela roupa, pelo ar, pela água, por tudo que Ele tem te concedido e pelos desejos do seu coração ser atendido. Agradeça a Deus por aquilo que você crê, que através da sua oração, Ele fará acontecer na sua vida. Agradeça pela sua família, pela sua mãe, agradeça pelos seus filhos, agradeça a Deus, porque o agradecimento a Deus nos traz ricas bênçãos sobre as nossas vidas. Meu Deus, que estas pessoas recebam aquilo que o Senhor tem prometido nas tuas palavras. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e todos que creem, diga que assim seja. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Olha, respira fundo. Sejam abençoados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Amém. Amém? Graças a Deus. Muito bem. Você que tem a sua Bíblia, abra no livro de Marcos, com licença, no capítulo 14, versículo 27. Livro de Marcos, capítulo 14, versículo 27. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos meditar na palavra do Altíssimo Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia às pessoas que estão entrando aí agora, as pessoas que estão se conectando. O Carlos Almeida, ele diz, oh glória, amém, Deus abençoe. Deus abençoe ao Carlos. A Conceição Tanissa também está aí. Muito bom dia quem está se conectando. Bom dia a Geni também que está aqui do nosso lado. Por favor, Geni, vamos aqui, por gentileza. Livro de Marcos, capítulo 14, versículo 27. Marcos 14, 27. A palavra de Deus diz assim, presta atenção, por favor. Daqui a pouquinho nós estaremos fazendo uma oração especial só para as mamães, tá bom? Daqui a pouquinho, antes do culto terminar, nós estaremos orando por todas as mães. Livro de Marcos, capítulo 14, versículo 27. Se alguém puder colocar, por gentileza, eu agradeço. Muito obrigado, tá? Diz assim, então lhes disse Jesus, todos vós escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. A palavra de Deus nos traz a entender, antes do Senhor Jesus ser preso, ele falava com os seus discípulos acerca daquilo que estaria acontecendo. Esse versículo da Bíblia nos faz entender de algo de extremíssima importância para as nossas vidas espirituais. O quanto que é importante as pessoas entenderem a necessidade, não só de dizer que ama ao Senhor Jesus, a necessidade de não só dizer que é um crente, que é um evangélico, que é um cristão, mas como também ter dentro do seu peito, do seu coração, a real intenção de que é servir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas são as pessoas que se aproximam de Deus
pela curiosidade, outras se aproximam de Deus pela necessidade, outros se aproximam de Deus simplesmente pelo fato de quererem conhecer um pouquinho mais daquilo que a palavra de Deus se nos orienta. Mas quando aqueles que se aproximam por curiosidade, por necessidade, por causa de uma enfermidade, de uma doença, de um problema na família, seja por o que for, quando nós nos aproximamos de Deus e descobrimos que nós necessitamos da sua ajuda, nós necessitamos de Deus todos os dias das nossas vidas, então passamos a manter uma aliança com Deus, passamos a manter um compromisso real e verdadeiro com Deus. Porque o compromisso com Deus é o que nos faz estar dia após dia caminhando com o Senhor Jesus. Quando você mantém uma aliança com Deus, quando você necessita verdadeiramente de que Deus esteja na sua vida e que você esteja com Deus também, então passa a existir uma aliança entre a pessoa e o Senhor Jesus Cristo. Mediante essa aliança, nós sabemos o quão é difícil servir a Cristo. O quanto é difícil servirmos o verdadeiro Deus. Não esse Deus que as igrejas têm pregado. Não esse Deus que o evangelho hoje deturpado tem procurado apresentar para as pessoas. Um Deus que visa dinheiro. Um Deus que visa campanha. Aonde as pessoas participam de campanha, fazem os seus sacrifícios para ser abençoadas. Não, não é nada disso. Não é deste Deus que nós estamos falando. Nós estamos falando do verdadeiro Deus. Nós estamos falando de pessoas sinceras, que querem de fato e de verdade assumirem um compromisso com Cristo. Então, quando o Senhor Jesus reuniu os seus discípulos e falou para eles o que haveria de acontecer, muitos se escandalizaram, muitos não aceitaram, muitos questionaram o porquê que o Senhor Jesus seria preso e depois crucificado. Eles não entendiam, eles não aceitavam que isso poderia acontecer. Então o texto diz assim, presta atenção. Então lhes disse Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Todos nós sabemos o quantos que os religiosos daquela época queria que o Senhor Jesus fosse condenado, fosse morto e que se desse por fim o evangelho por ele sido pregado. Todos nós sabemos o quanto que Satanás desejava que o Senhor Jesus fosse derrotado, fosse vencido, mas graças a Deus não foi isso o que aconteceu. Muitos estavam assistindo de plateia, torcendo para que tudo desse errado, para que o Senhor Jesus não fosse crucificado e não fosse então que ele poderia ressuscitar ao terceiro dia. Então Jesus estava advertindo aos seus discípulos do que poderia acontecer. Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Jesus estava dizendo que muitos queriam que o pastor fosse ferido para que as ovelhas ficassem sem pastor, para que as ovelhas ficassem sem direção, para que as ovelhas ficassem sem um caminho a seguir, sem um líder para poder ouvir. Hoje, nós vemos exatamente isso. Quantas são as pessoas que têm descoberto a verdade? Quantas são as pessoas que ouviram falar da verdade? Quantas são as pessoas que trazem dentro de si a necessidade de frequentarem um templo, achando elas que aquele templo que ela frequenta vai fazer com que elas se aproximam de Deus? Quando, na verdade, meu irmão e minha irmã, a verdadeira liberdade que Cristo veio nos trazer não se restringe a quatro paredes, não se restringe a fazer parte de uma instituição, não se restringe a ser membro de uma instituição, e sim ser verdadeiramente a igreja de Cristo. A igreja que trará a este mundo as boas novas. A igreja que trará a este mundo a luz para aqueles que vivem ainda nas trevas. Mas muitas são as pessoas que não pensam desta forma. E hoje estão dispersas. Hoje estão aí perdidas
porque hoje não fazem parte de uma denominação e acreditam e acham que pelo fato de um dia ter saído do sistema religioso, hoje não tem forças mais para voltar. Se colocam numa condição inferior. Eu não tenho mais condições de orar. Eu não oro mais, eu não jejuo mais, eu não leio mais a Bíblia, eu preciso voltar para a igreja, eu preciso voltar para um templo para estar bem com Deus. Quando, na verdade, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus nos orienta que quando você entra no seu quarto e você fecha a porta do seu quarto e em secreto você fala com Deus, em secreto Deus te responderá. A necessidade que muitas pessoas hoje criam pelo fato de estarem longe de uma igreja é um empecilho que muitas pessoas têm encontrado para se voltarem ao verdadeiro Cristo, para se voltarem ao verdadeiro Deus. Dizem que não têm força, estão dispersas, conhecendo o Evangelho, um dia ouviram falar da salvação, mas estão dispersas nesse mundo, sem forças, sem ânimo, sem coragem para poder voltar aos braços de Cristo. Essa tem sido, muitas das vezes, aqueles que um dia estiveram na presença de Deus e que hoje se julgam não estarem mais, porque foram expulsos, foram tirados, foram arrancados, foram condenados, foram julgados pelo homem e aceitaram o peso da consciência, aceitaram o peso da culpa, mas não conseguiram se libertar para poder voltar aos braços de Cristo. Presta atenção que isso é muito importante. Mas a grande verdade é que não importa o que você fez ou deixou de fazer. Não importa se você errou, se você pecou, não importa se você tem valor para o homem ou se você não tem valor. O que importa é que o Senhor Jesus jamais irá desistir de você. E nós vamos falar sobre isso. Jesus jamais irá desistir de lutar por você. Jesus jamais irá desistir de buscar você. Jesus jamais irá desistir de você. Não importa se você não presta para o homem, mas para Deus você tem valor. Para Deus você tem importância. Para Deus você serve. E nós vamos ver isso quando Pedro negou. Presta atenção. Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. É o que todos diziam. Mas depois da minha ressurreição, Jesus falando, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Pedro disse para o Senhor, em outras palavras, respondeu-lhes. Olha o que Pedro disse. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Essas são as palavras, ou esta é a palavra, que muitas pessoas dizem. Que muitas pessoas que dizem amar a Cristo, elas proferem. Eu jamais vou abandonar Jesus. Eu jamais vou negar Jesus. Eu jamais vou deixar de seguir a Jesus. Mas quando é que a pessoa se afasta de Deus? Quando é que a pessoa ela acaba negando Jesus? Quando ela passa a viver uma vida segundo aquilo que este mundo se nos orienta. Toda vez que eu minto, eu estou negando a Jesus. Toda vez que eu adultero, eu estou negando Jesus. Toda vez que eu me prostituo, eu estou negando Jesus. Toda vez que eu faço uma blasfêmia contra Deus, eu estou negando ao Senhor Jesus. Então, na verdade, não é Cristo que se afasta das pessoas. São as pessoas que se afastam de Deus com as suas atitudes. São as pessoas que abandonam a Deus com as suas palavras. Elas se julgam estarem com Deus. Mas quando vêm os problemas, quando vêm as dificuldades, muitas acabam negando. Muitas o negam, muitas recuam, muitas desconhecem quem é Deus. Em meio ao desespero, abandonam a fé. Pedro dizia exatamente isto. Muitos, olha o que Pedro disse, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Pedro dizia, eu jamais vou me escandalizar. Eu jamais vou te abandonar, dizendo isso para o Senhor Jesus. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite,
Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Todos os discípulos disseram para o Senhor: olha, ainda que nós tivemos que morrer por amor ao Senhor, nós não o negaremos. Mas será que foi isso que aconteceu? Será que é isso que tem acontecido hoje na vida de muitas pessoas? Será que é isso que as pessoas têm sustentado de fato e de verdade? Porque o amor de Deus é indiscutível. Nós não podemos discutir sobre isso, porque é claro, é evidente. Aquele que foi capaz de entregar a sua vida em favor de todos nós, nós não devemos nem questionar o quanto que Deus nos amou entregando o seu Filho. E o nosso amor para com Deus, como é? Como tem sido o seu amor para com Deus? Como tem sido o nosso amor para com Deus? Porque dizer que ama a Cristo quando tudo está bem é muito fácil. Agradecer a Deus diante de uma vitória é muito fácil. Mas será que você agradece a Deus em meio à luta? Será que você tem agradecido a Deus em meio a tantas situações que você tem enfrentado? Será que você tem agradecido a Deus mesmo estando doente? Mesmo estando atravessando momentos difíceis? Talvez o seu agradecimento tenha sido a blasfêmia, a revolta, tem sido colocar Deus na parede, exigir que Deus faça algo por você, quando na verdade a palavra de Deus é transparente, quando nos fala acerca do compromisso que muitos não têm com Cristo. Pedro, ele andava com o Senhor Jesus. Pedro comeu com o Senhor Jesus. Pedro disse: ainda que eu tiver que morrer por amor ao Senhor, eu morrerei. Mas Jesus disse para ele: Pedro, essa noite, tu me negarás. Tu irás me negar. Mas Pedro não acreditou. Como muitas das vezes as pessoas não acreditam. Muitas das vezes as pessoas acham que viverem com Cristo é viver longe do problema. É nunca mais ter dificuldade. É nunca mais ter desafios. É nunca mais sofrer. Quando o Evangelho não nos diz isto. Viver com Cristo é uma vida que requer de cada um de nós uma entrega e uma dependência de Deus todos os dias. Viver com Cristo é quando todos estão contra você, mas você tem a certeza de que Deus está com você. Ainda que venha o esmorecimento, ainda que venha a tristeza, que é normal, muitas das vezes a vontade de desistir, que é normal, mas mesmo assim você se nega, porque você sabe em quem você tem crido. Viver com Cristo é saber que você vai ser injustiçado, é saber que muitos tentarão se levantar contra você para tentar te destruir. Viver com Cristo é saber que muitos de dentro da sua própria casa são seus piores adversários. Viver com Cristo é saber que o seu melhor amigo é aquele que amanhã poderá te trair. Viver com Cristo é saber que este mundo vai te bater. Bater hoje, bater amanhã, depois de amanhã. Todos os dias você vai apanhar deste mundo. Mas, acima de tudo, você jamais negará a sua fé. Viver com Cristo é você ter a certeza que hoje a sua vida não está como você quer. Mas amanhã, pela fé, Deus vai te responder. Viver com Cristo é saber que você tem que lutar todos os dias. Sabedor você de que se você não lutar, ninguém vai fazer isso por você. Viver com Cristo é saber que mesmo que Satanás se levante contra ti, jamais ele irá conseguir te destruir. Essa é a fé, essa é a vida, esse é o compromisso que Deus espera que as pessoas tenham com ele. Não é simplesmente dizer como palavras, como Pedro disse, que mesmo que ele tivesse que morrer, ele jamais negaria. Quando Pedro não sabia o que falava, ele não sabia o que ele estava dizendo, como muitas pessoas não sabem o que fala diante de Deus. Às vezes, você passa por uma dificuldade e você coloca a sua dificuldade diante de Deus, e quando o tempo passa, as coisas vão passando e vão acontecendo, e nada acontece na sua vida, o desespero toma conta. Aí,
Muitas das vezes vem a blasfêmia. Muitas das vezes as murmurações, as reclamações. Aí eu pergunto, aonde está aquela fé? Aonde está aquele amor a Deus que se fala antes dos problemas? Aonde está aqueles que diziam amar? Aonde está a verdadeira igreja quando diante das dificuldades se recuam, ao invés de avançar? Lá no livro de Lucas, capítulo 22, por favor, rapidamente. Livro de Lucas, capítulo 22, versículo 54. Vamos ver então se Pedro é Jesus, como a palavra mesmo falava nessa situação. Livro de Lucas, capítulo 22, versículo 54. Então, prendendo, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Presta atenção, por favor. Jesus havia dito que Pedro negaria 3 vezes. Pedro disse que não, que morreria se fosse necessário, mas que jamais o negaria. Vou repetir. Então, prendendo, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram Pedro, tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando-no, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Será que a palavra de Deus é mentirosa? Será que o Senhor Jesus é mentiroso? Jesus disse para Pedro: essa noite você vai me negar. E Pedro: não, Senhor. Eu não vou me escandalizar. E se possível for morrer, eu morrerei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Mas o texto não nos diz isto. O texto mostra exatamente o contrário. Entre mentes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Ele não conhecia Jesus? Pedro não sabia quem era Jesus? Ele sabia. Mas por que Pedro negou pela primeira vez? Porque ele teve medo. Quantos que estão me assistindo, que dizem amar a Cristo e têm medo? Medo da morte, medo do sofrimento, medo da dor, tem medo de uma série de coisas. Eu pergunto uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. O medo, ele te faz se aproximar de Deus? O medo te faz estar perto de Deus? Não. Por que tantas pessoas dizem conhecer a Deus? E quando vêm as lutas, se desesperam. Quantos pastores que têm se suicidado? Essa semana, uma pastora missionária, não sei bem a figura desta pessoa, porque eu não tenho nenhuma pessoa de confiança a perguntar, falamos o que nós ouvimos no noticiário, que uma pastora cometeu suicídio. Eu vi o vídeo. E eu fico a me perguntar o porquê. Muitas pessoas dizem: não, porque hoje as pessoas têm vivido uma depressão. Uma depressão pela perca do ente querido, uma depressão pela perca de um familiar, pela perca de um emprego, uma depressão pelas acusações, por um pecado cometido, uma depressão porque souberam de uma traição. E eu pergunto: aonde está Deus? Aonde está Deus nesses corações? Sem julgar, só estou exemplificando. Pedro dizia a mesma coisa. Mas quando o Senhor Jesus foi preso, e aquela mulher chegou diante dele e disse: este é um deles. Ele disse: eu não conheço este homem. E você, conhece a Deus? Olhe para mim, por gentileza, por favor. Você conhece a Deus?
Eu repito, nós não estamos falando do Deus que as igrejas hoje têm ensinado. Eu não estou falando de um Deus com letra minúscula, aonde as pessoas têm que dar o seu tudo para receberem o tudo de Deus. Aonde as pessoas pagam para receber o Espírito Santo. Aonde as pessoas colocam dinheiro no envelope para tocar no manto. Aonde as pessoas fazem o seu sacrifício, dão o seu tudo e passam fome, não pagam as despesas da sua casa para provar uma fé. Heresias, enganos, mentira. Porque o que Deus espera de nós é que nós sejamos verdadeiros. E a oferta que Deus espera de nós é que nós neguemos a este mundo por amor a Ele. Que nós neguemos as nossas vontades por amor a Ele. Deus não precisa e não necessita que você o prove com dinheiro. É colocar Deus como um baixo. É colocar Deus como um objeto. Deus é o todo soberano. Mas as pessoas estão acreditando nessas tolices. E não conhecem esse Deus. E por isso, quando vêm os problemas, elas abandonam. Elas perdem a fé. Porque elas não sabem quem é Deus. Diz mais. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou eu. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo também: este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Todos chegaram diante de Pedro e disseram: você é um deles. E ele negou Jesus por 3 vezes. E o galo cantou. Diz mais a Bíblia. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Jesus havia dito que Pedro negaria. Quando Pedro negou pela 3ª vez, Jesus estava no pátio. Simplesmente olhou para ele, não disse nada, não o acusou, não o condenou, apenas o olhar do Senhor fez ele se lembrar de quando o Senhor Jesus disse para ele: você vai me negar. Pedro chorou amargamente. E daquele dia em diante, a vida de Pedro nunca mais foi a mesma. Pedro saiu, presta atenção, por favor. Pedro saiu daquela situação e voltou a ser pescador. Abandonou o evangelho. Abandonou o chamado que ele tinha. A visão que Deus havia dado para ele. Tudo aquilo que um dia Pedro aprendeu, ele abandonou. Imagino que os discípulos o condenaram. Imagino que os discípulos o humilharam. Imagino o quanto que Pedro sofreu por causa desta atitude. Por ele ter negado Jesus, muitas foram as pedras lançadas sobre ele. Por ele ter negado a Cristo, muitas foram as rejeições que Pedro sofreu, ao ponto de voltar a ser pescador, ao ponto de abandonar tudo, de não dar continuidade àquilo que Jesus havia chamado, porque quando Jesus o chamou para ser pescador de homens e não pescador de peixes. Mas quando Pedro negou, aquela situação o levou a viver longe de Deus. Ele abandonou tudo, largou tudo e voltou a ser pescador. Quantos de vocês estão nessa mesma situação? Quantos que estão me assistindo, que irão me assistir, que estão passando exatamente por isso? Porque um dia você esteve numa instituição, um dia você esteve numa igreja e você pecou, você errou,
a culpa tomar conta do seu coração, o remorso de ter pecado, de ter errado, de ter saído, ter voltado para o mundo, talvez fazendo um monte de besteira, e você não tem forças para voltar como Pedro não tinha. Pedro chorou amargamente. Pedro chorou muito, como muitos têm chorado hoje. Chorado pela falta da presença de Deus. Chorado porque não consegue mais viver a fé. Chorado porque talvez estiveram na luz. Hoje talvez você esteja nas trevas. E talvez você diga, mas, ô irmão, será que Jesus me aceita? Será que Jesus me perdoa? Será que Jesus estende para mim o perdão? Será que para mim tem jeito? Eu pequei, eu adulterei, eu me prostituí, eu roubei, eu isso, eu aquilo. Eu voltei para o mundo, falo palavrão. E o que importa? O que importa é que você vai descobrir esse Deus que você talvez não conhecia, que Pedro também não sabia, que não entendia o amor que Jesus tinha por ele e o amor que Jesus tem pela sua igreja. Este amor que supera toda e qualquer situação. É este amor que nos aproxima de Deus, que nos faz estar aqui neste momento, que nos faz estar aqui orando, que nos faz estar aqui buscando, que nos faz estar aqui sedentos de ouvir esta palavra. Esse Deus que sofreu tudo por amor de cada um de nós. O galo cantou. Jesus olhou para Pedro e Pedro se lembrou das palavras de Cristo. Chorou amargamente. Voltou a ser pescador de homens. Mas vamos ver o que aconteceu com Pedro, rapidamente para a gente encerrar e orar pelas mães. Livro de João, capítulo 21, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1. Presta atenção, por favor. Isso é muito forte. É uma das maiores lições da Bíblia, quando nós entendemos o amor de Jesus para com a sua igreja, que somos nós. Agora você vai entender o quanto que não tem importância quando as pessoas dizem para você, você não presta, você não serve, você é um adúltero, você é um pecador, você é isso, você é aquilo, você roubou, você matou, você é isso. Não, não importa. O que importa é isso que eu vou ler para você. Pedro abandonou tudo, presta atenção. E aquela tristeza tomou conta dele. Como eu disse, a Bíblia não fala, mas eu imagino, nós imaginamos, que muitos apontaram o dedo para Pedro, o acusando. Você traiu, você negou, você disse que não o conhecia. Não é a depressão que faz as pessoas morrerem? Imagino que Pedro também tenha ficado depressivo, porque ele não voltou mais a pregar o evangelho. Ele não voltou mais a falar do amor de Cristo. Ele simplesmente voltou ao que ele era. Ele voltou a ser pescador. Esqueceu tudo do que Jesus havia feito por ele. E assim vivem as pessoas. Mas olha que Jesus extraordinário. Capítulo 21, versículo 1. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro dizendo para os outros discípulos, vou pescar. Disseram-lhes os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Olha que coisa extraordinária. Jesus ressuscitou e ele foi exatamente aonde estava aquele que o havia negado. Ele foi buscar aquele que havia dito, eu não conheço esse homem, eu não sei quem ele é. Olha o amor de Deus pela igreja. Olha o amor que Cristo tem por mim e tem por você. Enquanto muitos condenam, muitos julgam, enquanto muitas igrejas expulsam seus membros, porque erraram, porque pecaram, porque falharam, porque isso, porque aquilo,
Jesus jamais vira as costas para aquele que a ele pertence. Pedro estava sentado com os outros discípulos e disse: vou pescar. E disseram: nós vamos contigo. E Pedro foi ao mar. E aquela noite ele não pegou absolutamente nada. Um homem experiente, um homem que era profissional da pesca, não pegou nada. Quando voltaram pela manhã, Jesus estava na praia. Jesus se preocupou com Pedro, se preocupou com aqueles que com ele estavam. Mas eles não reconheceram Jesus. Por que as pessoas não reconhecem Jesus? Às vezes, minha irmã, meu irmão, a gente aconselha as pessoas, damos conselhos, ajudamos, tentamos ajudar. Quantas pessoas que sofrem por amor, porque rejeitam, não conhecem a Cristo e acabam fazendo péssimas escolhas. Quantas pessoas que perderam a sua vida em troca de um amor bandido. Quantas mulheres que estão presas nesse momento por acreditar num homem, num amor, num sentimento, num homem que as colocaram nessa situação. O desespero deles não terem pego nada, a frustração deles não terem pescado absolutamente nada, fez com que eles não reconhecessem Jesus. O desespero que muitas pessoas vivem faz elas se esquecer que Deus é todo poderoso e pode mudar a sua situação. Às vezes, as pessoas dão mais importância para um laudo médico do que aquilo que a palavra de Deus diz. Às vezes, as pessoas dão mais importância para a palavra de um marido, da esposa, do filho, do que propriamente dito o que diz respeito à palavra de Deus, sendo o Senhor que nos dá a última palavra. Quantas pessoas que em meio ao desespero não se lembram, não reconhecem Jesus, como os discípulos não reconheceram quando ele estava na praia. Presta atenção. Jesus estava na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Tende aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, estava nu, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Quando Pedro ouviu que era o Senhor, ele estava nu, colocou a sua roupa e se lançou ao mar. A vergonha, o medo, a vergonha de ter negado, o medo que talvez Jesus haveria de repugná-lo. Os outros discípulos vieram para a terra. Pedro ficou no mar, envergonhado, frustrado. Imagina o que se passava na cabeça dele. É o que hoje muitas pessoas pensam. Às vezes eu leio tantas pessoas que dizem assim: poxa, um dia eu estive na presença de Deus, hoje não estou mais. Um dia eu estive com Cristo, hoje eu não tenho mais forças para buscá-lo. Um dia eu estive em tal lugar, hoje eu não estou mais, estou no mundo, estou perdido, bebo, fumo, faço isso, faço aquilo. Mas, meu irmão, esse medo de se voltar para Deus tem feito muitas pessoas irem para o inferno. Esse medo de dobrar os joelhos e de encarar as suas deficiências, os seus erros, tem feito muitas pessoas perderem a salvação. Mas não é isso que o Senhor Jesus quer. Não é isso que o Senhor Jesus veio fazer. Pedro colocou a roupa, se lançou no mar, enquanto os outros discípulos vinham com o barco e suas redes cheios de peixe.
porque eles obedeceram o que Jesus havia dito. Lança a rede ao lado direito do barco. Eles foram e fizeram o que Jesus já havia falado, mas eles não sabiam que era Jesus. E depois diz mais a Bíblia, presta atenção. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei-me algum dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Quando eles chegaram à praia, olha a recepção que o Senhor Jesus deu ao pecador que havia lhe negado. Jesus não estava com chicote. Jesus não estava com um sermão pronto para humilhá-lo. Jesus não estava ali pronto para mandá-lo para o inferno. Não, meu irmão. Jesus o estava aguardando com pães e peixes. Jesus tinha preparado um pequeno banquete para receber aquele pecador. Eu não sei se você está conseguindo entender ou absorver esse espírito. Mas olha quem é o Cristo que talvez você desconhece. Como é diferente esse Jesus das igrejas que ensinam aí fora. Como é diferente esse evangelho que salva do evangelho da teoria da prosperidade. Como é diferente esse Cristo que estende a sua misericórdia aos pecadores, daqueles que dizem que tem que pagar para receber o Espírito Santo. Como é diferente a verdade da mentira. Quando eles desceram do barco, Jesus estava ali, com pães e peixes, para poder servi-lo. Eles estavam com fome, porque haviam pescado a noite toda e não pegaram nada. E Jesus sabia da necessidade deles. Será que o Senhor não sabe da sua necessidade? Será que o Senhor não sabe do que você tem passado? Será que o Senhor não tem visto a sua vida? Ou será que só viu a vida de Pedro? O problema, meu irmão, minha irmã, não está naquilo que ele não tem visto, porque ele tem visto. O problema está nos teus olhos. Que de repente acredita que Deus não olha para você, que Deus não vê você, que Deus não enxerga você, de que você é um excomungado, que você não serve, que você não presta, porque você talvez falhou no seu casamento, você falhou como marido, você falhou como esposa, você falhou como filho, como profissional, talvez você falhou em alguma área da sua vida e você acha que você é ninguém, que você não é capaz, que você foi desprezado, que você não tem condições. Talvez você falhou como eu falhei, como muitos falharam. Mas Jesus se nega. Jesus se nega a nos deixar perdidos nesse mundo. E da mesma forma que ele foi buscar Pedro, ele tem buscado todos os dias aqueles que um dia estiveram, que estão e que permanecerão na sua presença. Sabe por quê? Porque ele quer você na eternidade. Ele quer você do lado dele toda a eternidade. E por isso ele luta, por isso ele fala, por isso ele corrige, por isso ele está aqui. Para poder nos mostrar que ninguém é igual a ele. Qual a sua necessidade? Aonde Jesus pegou aquele pão? Aonde Jesus foi buscar aquele peixe que o aguardava os seus discípulos? Aonde? Tudo pertence a ele. Todos reconhecem e ouvem a sua voz. Todos se curvam diante do Senhor Jesus. Nos céus, na terra e embaixo da terra, ao nome do Senhor Jesus, todo joelho se dobrará.
e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aonde ele foi buscar aquele pão? Aonde ele foi buscar aquele peixe? Ele é o Todo-Poderoso. Ele estava pronto a servir aqueles que para muitos tinha sido desprezado. E assim Deus ama você. Para a gente encerrar, disse-lhe Jesus: trazeis alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era a esta terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado entre os mortos. Jesus falou alguma coisa para Pedro? Não. Ele disse: vinde, comeis. Ele mesmo serviu o pão e serviu o peixe para os seus discípulos. Que amor extraordinário. Eu não tenho palavras para expressar a gratidão que nós temos para esse Jesus maravilhoso. Em nenhum momento ele acusou a Pedro. Em nenhum momento ele disse: olha, eu te avisei que você ia me negar. Em nenhum momento ele disse isso. Pelo contrário, ele serviu aquele que havia o negado. E o que Jesus quer é servir a todos nós. É nos mostrar que nós temos valor, que nós temos importância, que mesmo que você vive uma depressão, opressão, seja lá o que for, ele pode te libertar. Se você entender que talvez por um dia ter falhado, como pessoa, como esposa, como marido, como filho, seja lá do que for, Jesus está pronto a te ajudar e a te perdoar. Diz mais a Bíblia: depois de terem comido, perguntou-lhe Jesus a Simão Pedro, filho de João: amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacentai os meus cordeiros. E depois você lê com mais calma o fim dessa mensagem, que Jesus perguntou para ele 3 vezes se ele o amava. E ele disse: eu amo, Senhor. Apacentais as minhas ovelhas. Daqui nasce a igreja, aonde que muitos hoje têm vivenciado. Aqui nasce a igreja de Cristo, que somos nós, a pregar o verdadeiro evangelho, a dar o nosso amor ao nosso próximo, a perdoar, a saber perdoar aquele que tem nos ofendido, que nos ofendeu. O quanto é difícil o perdão, eu sei que é. Mas aqui Jesus nos mostra que nada é mais forte que o amor. Nada é mais forte do que o amor. Quando você ama a Deus, você é capaz de perdoar. Quando você ama a Deus de fato e de verdade, você perdoa porque você também erra. Por que você perdoa? Porque Ele te perdoou primeiro. Quando você ama a Deus, é possível você começar uma nova história. Começa uma nova história da sua vida a partir de agora. Tire do seu peito a culpa. Ah, mas eu errei, eu falhei, não importa. Todos nós erramos, todos nós falhamos. O dia de vida que Deus lhe concede até agora é a oportunidade para você se voltar para Ele e ser uma nova pessoa. Deixe-me orar por você. Em seguida, nós vamos fazer oração pelas mães. Feche os teus olhos. Eu quero que você, que esteja me assistindo, que diz assim: olha, meu irmão, eu preciso voltar aos braços de Cristo. Não uma instituição. Não voltar a 4 paredes. É importante quando se tem uma igreja, uma instituição é muito importante. Eu sou de pleno acordo. Os irmãos estão reunidos numa instituição. Mas se você não tem aonde ir, não importa, porque Deus pode te ouvir aonde você está. Tira essa culpa de você e recomece a sua vida. Porque aquele que te deu vida é o único que se importa com você.
te perdoa e te dá a oportunidade de você ser uma nova pessoa. Fecha os teus olhos. Pai querido, em poucas palavras, eu só quero dizer obrigado. Obrigado por estas palavras, por esta mensagem. Obrigado mais uma vez pelo Senhor falar aos nossos corações. Meu Deus, nós não temos palavras para expressar o que sentimos. Não temos palavras, meu Deus, para poder expressar tamanho amor que o Senhor tem por aqueles que o buscam. Eu sei que ora comigo pessoas que estão em prantos de choro. Eu tenho certeza que tem pessoas desesperadamente chorando, porque acreditavam que não tinha mais jeito. Porque falharam, erraram, falharam como mulher, como esposa, falharam como esposo, como homem, como colega, como amigo, mas que reconhecem, meu Deus, que necessitam da tua ajuda. E eu sei que assim como o Senhor foi buscar Pedro, que o havia negado, que diante da humanidade não prestava, não servia, o Senhor também tem a buscar aqueles que foram desprezados pelos líderes religiosos. Pessoas que um dia estiveram numa instituição como pastores, bispos, obreiros, membros, e que foram tratados como um lixo, foram tratados simplesmente como objetos, foram tratados como escravos, que enquanto tinham condições de darem dinheiro, eram vistos como tal. Quando acordaram para a verdade, hoje são chamados de endemoniados, perturbados, desengrejados, seja lá do que for. O homem pode nos acusar. O homem pode até apontar o dedo, mas o Senhor está ao nosso lado, porque o Senhor tem buscado os nossos corações. E tem se levantado um exército, tem se levantado grandes mulheres e homens de Deus para poder levar o verdadeiro evangelho. Tem se levantado os caídos, que para muitos são caídos, os verdadeiros servos. Tem se levantado do pó, aqueles que um dia pensavam que não tinham mais condições de nada. O Senhor é Deus e ninguém pode impedir o teu agir. Então, meu Pai, eu te peço que o Senhor possa abraçar a vida de cada uma dessas pessoas e que o Senhor possa derramar sobre elas o teu Espírito. Apaga essa culpa, apaga esse pecado, meu Deus, que esta pessoa traz no peito. Essa culpa que ela traz de um dia ter errado, de um dia ter falhado, de um dia ter magoado, de um dia ter feito alguém sofrer. Apaga, Espírito Santo. E que o Senhor possa fazer com que essa pessoa venha renascer. Que ela tenha forças para perdoar aqueles que um dia lhe ofenderam. E que o Senhor possa estender sobre elas o teu perdão, o teu amor. É o que eu te peço, meu Deus. E entrego a vida desta pessoa nas tuas mãos. Seja quebrado todas as forças do inferno. Ainda que Satanás estava com a alma desta pessoa nas mãos, seja agora arrancada das mãos dele e devolvida ao Senhor, porque a ti pertence. Eu quebro todo o jugo de Satanás sobre a vida desta pessoa e as abençoo em nome do Senhor Jesus. E todos que creem, diga que assim seja. Amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém? Nós vamos agora então fazer a oração pelas mães. Geni, por favor, vem aqui. Nós vamos orar pelas mães agora. Por favor. Hoje é um domingo todo especial, aonde nós vamos orar por todas as mães. Esse é um momento que, para nós, é um momento todo especial do culto doméstico desse domingo. Por que um momento especial? Porque nós sabemos o quanto é importante nós darmos valor àquilo que nós chamamos de mãe. Às vezes as pessoas, elas não entendem e não compreendem o papel que Deus tem nas nossas vidas. Tudo que nós temos é emprestado. Tudo que nós temos é emprestado. Deus nos emprestou a nossa mãe, nos emprestou o nosso pai, a nossa família, os nossos irmãos, para que pudessem os nossos dias serem dias de felicidade. Mas nada nos pertence. Nada é nosso. Tudo é emprestado. E como Deus nos emprestou a estas pessoas, um dia essas pessoas irão partir. Um dia essas pessoas partirão.
A mãe um dia vai partir, o pai um dia vai partir, os nossos filhos um dia vão partir, como também nós iremos partir um dia. O que nós temos que procurar entender é que nós temos que valorizar aquilo que Deus nos empresta, aquilo que Deus nos concede. Às vezes as pessoas, elas levam as suas vidas como se não existisse o amanhã, ou se não existisse horas a seguir. As pessoas vivem na loucura deste mundo aleatoriamente. Para muitos, a mãe, como é o papel do dia que se comemora hoje, mas na verdade, todos os dias é o dia das mães. Eu tenho sempre isso, eu posso falar isso para você, porque eu sou uma pessoa que me preocupo com isso. Você vê, eu tenho os meus compromissos pessoais e profissionais, como muitos sabem. Toda segunda-feira, quando não sexta-feira, é o dia que eu não quero saber de empresa, eu não quero saber de escritório, eu não quero saber de nada. É um dia que eu me dedico a sair com a minha mãe. Meu pai já é falecido, mas eu tenho a minha mãe. Então eu saio do escritório, eu passo o dia com ela, a gente vai no restaurante, a gente almoça, a gente passa um dia junto. Toda segunda-feira eu tenho um compromisso com ela. Por quê? Porque eu sei que um dia ela vai partir. Eu sei que um dia Deus irá recolher. Mas o exemplo que eu quero que vocês entendam é que muitas das vezes as pessoas não entendem o valor de uma mãe. O que a mãe sofre para poder colocar no mundo o seu filho. O que a mãe sofre muitas das vezes deixa de fazer a sua própria vontade para fazer a vontade do seu filho. Deixa de comer para que o seu filho coma. Deixa de vestir para que o seu filho vista. Muitas das vezes passa frio, mas que não falte o cobertor para o filho. E às vezes, o que elas têm é o maltrato, as mal palavras, palavras de maldição, o desprezo que muitos filhos dão para suas mães e para os seus pais. Às vezes a mãe se torna inoportuna quando ela fala para a filha, olha, esse rapaz não serve para você. E a filha envolvida naquela paixão, naquele sentimento de amor, de desejo, despreza o conselho da mãe, não quer saber da mãe, e muitas das vezes se entrega àquela paixão e acaba fazendo besteira, engravidando, tendo um filho nova, e o pior, depois a mãe paga a conta em ter que cuidar do neto, da filha, da inconsequência da filha, que fez aquele filho por não ter querido ouvir o que a mãe tinha para dizer. Às vezes as pessoas, elas mais maltratam a sua mãe do que as amam. Chega num dia como hoje, nós vemos sinceros sentimentos de pessoas que expressam verdadeiramente o seu amor, não com palavras. Porque amor com palavras é muito bonito, todo mundo ama. A rede social está repleta, mãe, eu te amo, mãe, isso é tudo para mim, foi um presente de Deus, foi isso, foi aquilo, mas na verdade, no dia a dia, este amor não existe. Xinga a mãe, amaldiçoa a mãe, maltrata a mãe, e hoje chega com um presente, chega com uma encomenda comprada com determinado valor, para poder pensar que com isso expressa um sentimento de amor. Meu irmão, vamos cair na real. Vamos ser verdadeiros. Isso é uma hipocrisia. Isso é uma mentira. Porque o que a mãe espera é que o filho seja de fato e de verdade. O que o amor que existe dentro dele seja verdadeiro. Quando ele a respeita, quando ele a obedece, quando ele prova que verdadeiramente ele ama com as suas atitudes. Não simplesmente como uma data de hoje, onde se compra um buquê de flor, se vai ao cemitério quando a mãe já não está mais ali, quando a mãe já não sabe que o filho está no cemitério, porque aquele que já partiu não consegue enxergar nada dessa terra. Mas muitos se tomam pelo remorso de ter sido péssimos filhos e de hoje serem arrependidos por ter a oportunidade de fazer e não ter feito. Hoje é um dia para reflexão. Para você saber que hoje, se você tem a sua mãe com você, demonstre o seu amor, não simplesmente com um presente. É importante você presentear. Mas que você demonstre o seu amor com atitude, com respeito, com carinho, com gratidão por tudo aquilo que ela representou, representa e irá representar para você. É isso que as mães esperam. É isso que as mães desejam dos seus filhos. Não é um presente. Não é simplesmente um eu te amo
como hoje, uma data, quando for amanhã, já está maltratando, já está xingando, já está humilhando, já está fazendo um monte de coisa errada de novo. Não é isto o verdadeiro amor. O verdadeiro sentido do amor é atitude e não palavras. Eu vou orar por todas as mães. De repente você fala assim para mim, irmão, a minha mãe já não está mais aqui. Hoje eu tenho a minha mãe, não sei se o ano que vem ela vai estar nessa data comigo novamente. Eu não sei se segunda-feira eu vou estar com ela, se na próxima segunda eu vou estar novamente com ela, se daqui 2 meses eu vou estar com ela, eu não sei. Mas eu sei que se hoje ela fechar os olhos, eu, graças a Deus, fiz tudo aquilo que eu podia fazer. Fui tudo aquilo que ela esperava que eu fosse. Errado, falhado ou não. Mas fui tudo aquilo que ela gostaria que eu tivesse sido. Eu não posso esperar isso de ninguém. Não posso esperar do meu irmão, não posso esperar da minha irmã. Eu tenho que saber de mim. Eu tenho que fazer por mim aquilo que eu quero fazer por ela. Se hoje você não tem mais a sua mãe, eu tenho a mais absoluta certeza que enquanto ela esteve com você, com a senhora, com o senhor, o que você pôde fazer, você fez. E eu penso que quando ela partiu satisfeita, feliz, por saber que deixou um filho, uma filha, e que você deve continuar a seguir o exemplo que ela te deu, e sendo um bom filho, sendo um bom marido, sendo uma boa filha, uma boa esposa, porque esse é o desejo que todas as mães têm. Nenhuma mãe é perfeita. Às vezes a mãe é chata, às vezes a mãe é insuportável, às vezes a mãe fala quando não deve, mas ela é sua mãe. E você deve amá-la em todas as formas e de todas as maneiras. Um feliz Dia das Mães a todas as mães que me assistem. Eu estendo para vocês o meu carinho, a minha gratidão, eu as trato como a minha própria mãe, com todo respeito, com todo amor, com todo carinho, porque eu sei a importância que cada mãe tem na vida do seu filho. Você, filho que esteja me assistindo, que você entenda que o valor que você possa dar para sua mãe não é simplesmente um presente, mas que você a respeite, que você a trate bem, faça como eu faço. Tira um dia da semana para você estar com a sua mãe. Faça isso, porque você não sabe do seu dia de amanhã. Talvez você mora longe, mora distante, mas fale com ela pelo telefone todos os dias, dê um oi, dê um bom dia, como eu faço, mesmo não estando todos os dias com ela, só simplesmente às segundas-feiras. Mas todos os dias nós nos falamos. Mãe, benção, mãe, a senhora está bem, está tudo bem? Eu acho que a importância que você tem que dar à sua mãe é a mesma importância que você gostaria de ser correspondido. Que você, mãe, que a senhora mãe, seja feliz e que o Altíssimo Deus continue abençoando a sua vida. A Geni, que está aqui do nosso lado, é mãe também. Tem a sua filha, que todos os dias nós procuramos orar, não é isso, Geni? E o mesmo sentimento que a gente fala para você é o sentimento que ela espera. Ela não espera simplesmente que a filha esteja do seu lado, mas que a filha siga os seus conselhos. Siga na presença de Deus. Hoje ela tem a filha dela, que é esposa de pastor, a nossa filha, esposa de pastor. Eu tenho a minha filha biológica e nós temos a família. E o que nós mais queremos é que as pessoas entendam que o verdadeiro Deus, o verdadeiro sentido do amor que é Deus, vem estar em nossos corações e em nossas atitudes. Vamos orar por todas as mães. Feche os teus olhos. Pai querido e Pai amado, eu quero agora apresentar ao Senhor todas as mães, que todo sacrifício, meu Deus, que cada uma delas fazem ou tem feito para os seus filhos, eu sei, meu Deus, o quanto que é significativo, o quanto que é importante. Bem sabemos, meu Deus, que muitas mães não têm tido dos seus filhos, ou talvez das pessoas que a cercam, o verdadeiro amor como elas gostariam. Filhos que fazem as suas mães chorar, que se entregaram ao mundo das drogas, da prostituição, da bebedice, deste mundo desgraçado e maldito. São mães, meu Deus, que trazem no peito a dor do sofrimento. São mães que choram. Talvez essa que tem a sua criança pequena, luta, meu Deus, todos os dias para ensiná-lo o caminho da verdade. Essa que já tem o seu filho já vivido, talvez casado,
que muitas das vezes sofre por ver o seu filho sofrer. Sem mães, meu Pai, que oram comigo, que tem um filho que está preso, que se envolveu com mal companhia e hoje está pagando na justiça o ato da sua inconsequência. A mãe e o pai não têm culpa, não foi essa a educação que eles deram. Mas o que podemos fazer, meu Senhor, quando os filhos descobrem, meu Pai, que eles têm o direito de fazer das suas vidas o que eles querem? E a única coisa que nos resta é aguardar e orar e buscar ao Senhor, que é o que pode todas as coisas. Pai querido, eu oro por esta que já perdeu a sua mãe, que neste momento talvez chora soluçadamente, Senhor, porque, meu Pai, a dor da saudade é muito grande. Ela chora porque ela gostaria de ter a mãe para abraçar. Às vezes, meu Deus, ela conquista alguma coisa, conquistou uma faculdade, conquistou um bom trabalho, foi promovida, foi promovido, e gostaria de poder compartilhar e não pode. Sei, meu Pai, a dor que toma conta deste coração. Mas eu quero te pedir, meu Senhor, que ainda que ela não possa compartilhar aquilo que hoje ela tem conquistado, aquilo que está dentro do coração dela se torna maior. Sabe por quê? Porque ela tem o orgulho de saber que ela tem procurado fazer aquilo que a mãe um dia orientou a se fazer. O caráter, a conduta, a personalidade. Meu Deus, que o Senhor conforte o coração desse que já não tem a sua mãe. Desses que se encontram agora num velório, velando o corpo da sua mãe, Senhor. Oh, meu Deus, tamanha dor. Logo no dia que se comemora o Dia das Mães, o filho ou a filha está ali diante do caixão da sua própria mãe. Conforta esse coração, venha fazer com que a tua palavra venha se cumprir na vida de cada uma delas. Eu oro por esta, meu Deus, que apresenta a ti os seus filhos, mas acima de tudo eu te peço que o Senhor venha confortar o coração desta mãe, que o Senhor venha dar alegria, que o Senhor venha dar felicidade, e que estes filhos realmente sejam filhos verdadeiros. Filhos, meu Pai, que venham reconhecer a sua mãe como verdadeiramente uma heroína, Senhor. Que venha, de fato, não ficar só em palavras, mas em atitudes, meu Deus. Que o verdadeiro sentido da palavra "eu te amo" não esteja expressa numa mensagem de WhatsApp, não esteja expressa na mensagem de um Facebook, mas esteja expressa na atitude de um filho e de uma filha que reconhece o verdadeiro sentido de que a mãe representa em sua vida. Pai querido e Pai amado, eu coloco as mães diante do Senhor e eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha guardá-las, que o Senhor venha protegê-las, que o Senhor venha dar forças a essas heroínas, meu Pai, que o Senhor venha animar, encorajar, que o Senhor, meu Pai, de fato e de verdade, tome todas as mães nas tuas mãos. Livra-os dos acidentes, das balas perdidas, dos homens perversos e sanguinários. Eu abençoo todas as mães com a tua graça, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que todas sejam tocadas, abraçadas pelo Senhor Espírito Santo, e que o Senhor derrame sobre elas o teu amor. Pai, eu agora te agradeço por este culto doméstico, que o Senhor venha guardar a vida destas pessoas, que seja um domingo de paz, de alegria, de felicidade, e uma semana de grandes vitórias e grandes conquistas. Oh, Pai querido e Pai amado, que seja uma semana de resposta, que seja uma semana, meu Deus, aonde o teu poder se manifeste em nossas vidas. Pai querido e Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade de aqui estar, e abençoa a semana do teu povo. Que seja frustrado todos os planos do diabo e que a tua presença esteja sobre a vida de todos. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, e todos que acreditam que assim seja. Amém e graças a Deus. Olha, que a paz do nosso Deus esteja com todos vocês. Foi um prazer estar junto com todos em mais esse culto doméstico, mais uma vez. Um feliz
Dia das Mães, a todas as mamães, que a paz do nosso Senhor esteja na vida de todos vocês. Tenha uma excelente semana abençoada, próspera, feliz, que você tenha um excelente domingo, você que tem a oportunidade de estar com a sua mãe, saia com a sua mãe, vai visitá-la neste momento, pegue, vai a um restaurante, se você puder fazer isso, almoce com ela, dê um abraço nela por mim, dê um beijo na sua mãe e que Deus possa abençoar a vida de todos vocês, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor. Se você puder compartilhar este vídeo, compartilha com seus amigos para que outras pessoas também conheçam esse evangelho que nós havemos de pregar sempre, tá bom? Um forte abraço a todos vocês, a pastora Patrícia, seu esposo e a todos que estão aí sintonizados conosco, tá bom? Excelente domingo, fique com Deus, tchau, com licença, Deus abençoe, fique na paz, com licença.